Graça e paz. Amém. Vamos estudar a Bíblia mais uma vez e quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 16. Vamos ler o versículo 21 em diante. Nós vamos ler alguns versículos. Primeiramente, nós vamos ler este. Vamos ler então, a partir do versículo 21, diz o seguinte: Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Que Deus não permita, Senhor. Isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens. Nós temos aqui uma passagem interessante, porque poucos versículos aqui acima, Jesus exaltou Pedro, elogiou Pedro. Pedro, numa revelação de Deus, Jesus perguntou: Quem o povo diz que eu sou? E os discípulos começaram a responder: uns dizem que o Senhor é João Batista, que ressuscitou. João Batista havia sido morto, né? Aí eles estão falando: esse aí é o João Batista que ressuscitou. Outros dizem que o Senhor é Elias, profeta Elias, que voltou para a terra. Outros dizem que o Senhor é Jeremias, ou qualquer um dos outros profetas, ou um profeta novo que surgiu. Então, ele tinha perguntado: quem o povo diz que eu sou, né? Então ele perguntou novamente: e vocês, meus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus elogiou ele dizendo, né? Bem-aventurado, feliz é você, Pedro, Simão, né? Porque isso te foi revelado não por carne e sangue. Não foram pessoas que te contaram isso. O próprio Pai revelou isso a você. E aí ele diz, Tu és Pedro, sobre esta pedra construirei a minha igreja, nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Vou te dar as chaves do reino, né? O que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares será desligado. Agora, depois que Jesus disse tudo isso, aí Jesus pega e começa a dizer que ele ia morrer. Nós vamos para Jerusalém, lá eles vão me prender, eles vão me julgar e vão me matar. Mas 3 dias depois eu vou ressuscitar. Aí Pedro, o mesmo Pedro que disse aquela coisa maravilhosa, veio: Jesus, vem cá. Está amarrado, Senhor. Misericórdia. Deus me livre. Não fala uma coisa dessa, não. Então Jesus agora diz: Saia da minha frente, Satanás. Mas como assim? Pedro, aqui agora há pouco, tinha tido uma revelação de Deus. E agora, de repente, Jesus diz: Saia da minha frente, Satanás. Você é uma pedra de tropeço. Por quê? Porque você está levando em consideração não as coisas de Deus, mas dos homens. Você está enxergando a vida com os olhos dos homens, não com os olhos de Deus. Minha mensagem essa noite é possessão demoníaca. Nós temos uma ideia de possessão demoníaca que está na Bíblia, que é aquela coisa, a pessoa possessa fica se contorcendo, muda de voz, começa a subir pelas paredes, né? Aquela coisa mística. É aquela coisa que a gente vê na televisão, essas igrejas da televisão, amarra as mãos para trás, ali fica lá berrando,
babando pela boca, revirando os olhos, falando um monte de coisas. E nós vamos estudar agora que isso é bíblico, tem na Bíblia. Temos um homem na Bíblia que estava lá entre os túmulos, tinha uma legião de demônios dentro dele. E quando Jesus foi libertar ele, ele estava longe da família, vivendo no cemitério, entre os túmulos, né, se cortando, se machucando. Enfim, a vida destruída. Isso existe na Bíblia. Portanto, eu creio que pessoas podem ficar possessas pelos demônios nessa situação. Porém, há uma situação que as pessoas ignoram. As pessoas pensam que possessão demoníaca é só isso. É só quando a pessoa está aquele bicho falando um monte de coisas. Porém, o diabo está muito mais preocupado em dominar a mente das pessoas do que dominar o corpo das pessoas. As pessoas ficam, o diabo está furioso, ele quer destruir quer destruir a minha saúde. Aí o fulano pega um câncer, é o diabo está furioso comigo, ele quer destruir a minha vida, quer destruir minha saúde. O diabo quer me matar. O diabo quer me matar. E muitas vezes não é isso que o diabo quer. O demônio, Satanás, quer dominar as mentes das pessoas. Aqui nessa passagem nós vemos um exemplo disso. Sem ver, só o fato de a pessoa ter uma visão da vida diferente da visão de vida de Deus, ela já está possessa por Satanás na sua mente. Satanás já está usando ela. Só o fato da pessoa ter a sua mente contrária à mente de Deus, ela já está sendo dominada pelo maligno na sua mente. Então, possessão demoníaca não é só a pessoa revirar os olhos, ficar lá babando, espumando pela boca, olha, o demônio está nele. Muitas pessoas lá fora pensam que elas não têm o demônio. O demônio está longe de mim, Deus me livre aqui, estou saudável, estou são, né? Porém, na cabeça delas, na mente delas, elas estão cativas. Aqui Pedro, uma situação em que Jesus disse, é necessário que lá em Jerusalém eu seja morto. É necessário que o Filho do Homem, o Filho de Deus, seja crucificado, seja rejeitado, seja chicoteado, cuspido, seja rejeitado, humilhado. Porém, ele ressuscitará ao terceiro dia. Pedro, olhando com a visão carnal, com a mente carnal, está amarrado. Deus me livre que isso não aconteça. Mas olha só, isso aqui era o plano de Deus para salvar as pessoas. E Pedro, não, meu Deus, isso está errado. Mestre, o senhor está sendo muito radical. Olha, irmão, você é radical demais. Esse negócio de ficar orando, ficar lendo Bíblia demais. Que radical. Esse negócio de ficar indo para a igreja, que coisa radical. Esse negócio de deixar os casais deixarem para ter relação sexual depois do casamento, que coisa radical. Isso é muito radical. Meu Deus. Visão maligna. Mente maligna. Não consegue enxergar ali a visão de Deus sobre a vida. É uma pessoa que pensa assim, é uma pessoa que já está cativa na sua mente pelo inimigo. Ela tem uma mentalidade do inimigo. Aqui, Pedro estava indo contra a vontade de Deus. E parece assim, na visão humana, parece certo dizer o que Pedro diz. Mestre, não, o que é isso? Para de ficar profetizando coisa ruim na sua vida, seja positivo. Que energia ruim é essa, mestre? Vamos ter um pensamento positivo, vamos pensar, vai dar tudo certo. Já deu certo, mestre. O senhor vai chegar lá em Jerusalém, o senhor vai ser exaltado lá. Vamos te colocar lá no trono e vamos profetizar aqui, vamos declarar. Os evangélicos gostam disso, né? Vamos declarar a vitória, mestre. Nós declaramos que o Senhor vai ser o rei lá em Jerusalém.
E não é esse o caso. Entende o que eu estou dizendo? Então, essa é uma visão errada. Não consegue enxergar pela ótica de Deus. Então, o fato das pessoas não enxergarem pela ótica de Deus, mas enxergarem pela ótica humana, carnal, dominada pelo maligno, é o fato, é a prova, a evidência, então, de que ela já está cativa. Então, Satanás quer dominar a mente das pessoas. Não pense que o diabo quer ir saindo distribuindo câncer para as pessoas. Olha lá, distribuindo esse tipo de coisa. Se ele dominar a mente das pessoas, a mentalidade, a forma de enxergar a vida, acabou, está pronto. Então, um dos objetivos dele é esse. Outro objetivo, outra forma de possessão demoníaca, lá em João capítulo 13. João capítulo 13, nós temos aqui Judas. João 13, versículo... Vamos ler a partir do 23. Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Simão Pedro fez um sinal a esse, para que perguntasse a quem se referia, a quem Jesus se referia, a quem ia traí-lo, né? Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Quem é que vai trair o Senhor? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: o que você pretende fazer, faça-o depressa. Então, versículo 30. Assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu, e era noite. Satanás entrou em Judas. Aí Judas: eu vou te matar, Jesus. Foi isso? Aí Judas começou a subir pelas paredes, espumar pela boca. Vou matar todo mundo aqui, não sei o quê. Ele fez isso? Não. O que ele fez? Ele se levantou e saiu e foi vender Jesus. Simplesmente. Então, muitas vezes, possessão demoníaca não é aquela coisa mística, não. Não. Satanás está caladinho dentro de muitas pessoas, na cabeça deles. O que a gente aprende com isso? Satanás não quer que as pessoas amem a Deus. Judas, quando ficou possesso, não ficou se torcendo, mas apenas se levantou e saiu para vender Jesus. Quando deixamos de enxergar a beleza de Cristo, deixamos de o admirar, quando ele passa a perder valor para nós, quando ele perde valor para nós, nós o trocamos por qualquer outra coisa, porque ele não tem mais aquele valor de tesouro, coisa mais preciosa. Esse é o objetivo de Satanás. Ele quer fazer com que Jesus perca valor para você. É uma forma de dominar a mente das pessoas. Quando uma pessoa não consegue mais enxergar valor em Jesus, preciosidade em Deus, preciosidade na sua vida com Deus, valor na sua vida devocional com Deus, na sua vida particular com Deus, ele passa a não ter mais sentimentos pela pessoa de Deus. Ele começa então a deixar Deus em segundo plano. Não, talvez eu vou lá no culto hoje, mas se surgir qualquer coisa, não, vou deixar para a próxima. Não, amanhã eu oro. Hoje eu tenho que ir ali em tal lugar. Não, hoje eu não vou ler a Bíblia não, porque eu tenho outras coisas para fazer. A minha rotina anda cansativa, então Deus vai ficar em segundo plano. Deixa para depois.
começa a perder valor. Você começa a vender Jesus por causa de outras coisas dessa vida. Já está sendo dominado. Na mente, já está fazendo aquilo que o diabo quer. Ele quer que Deus perca valor para você. Ele quer que a igreja, as coisas espirituais, passem a ser secundárias na sua vida. As pessoas que têm Deus como secundário já estão cativas na mente. Não precisa do diabo fazer ela ir para o meio do cemitério e ficar igual um maluco lá. Satanás entrou em Judas. Judas foi vender Jesus por 30 moedas de prata. O que Jesus valia para ele? Nada, 30 moedas de prata. Entende? Então, pessoas que não têm mais afeto por Deus já estão cativas há muito tempo. Outra coisa, 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Vamos ler a partir do 3. Versículo 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus desse mundo, ou o Deus desse século, cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. As pessoas que não conseguem compreender a palavra de Deus, elas, lá no mundo as pessoas ouvem, a Bíblia já está aqui no mundo já há mais de 2000 anos. Eles ouvem, eles leem, a igreja prega, os irmãos pregam o evangelho, mas não entra na cabeça. Parece que está encoberto, elas não conseguem entender, não conseguem digerir, não conseguem receber aquilo, não conseguem acreditar, elas estão céticas. Eu não acredito em Deus, eu não consigo acreditar, não sei o quê. Estão, então, de acordo com a Bíblia, se o evangelho está encoberto para alguém, se uma pessoa está, é porque ela não consegue entender, é porque ela está cega pelo Deus desse século, Satanás, Deus desse mundo caído, o Deus desse mundo pecaminoso. Pessoas que ouvem a vida inteira a palavra de Deus, mas nunca se arrependem, nunca tomam partido por Deus, nunca decidem servir a Deus. Fica só em cima do muro, um pé lá, um pé aqui, não sei, não sei se eu vou batizar não, porque, sabe, eu ainda tenho saudade do mundo, ainda gosto, sabe, de um pouquinho do mundo, não sei se eu quero ir para o céu não, talvez eu quero ir para o inferno. Então, que o batismo é para quem crê, e é salvo quem crê. E eu não quero me batizar, então é porque eu não quero ser salvo. Mas eu não estou preparado. Se prepare. Então essas pessoas nunca se preparam. Ficam lá naquele, não sei. E aí chega uma hora que já era. E essas pessoas, de acordo com a Bíblia, que não conseguem compreender a palavra, não conseguem entender a vontade de Deus, não conseguem entender o que Deus quer que elas façam, não conseguem entender a verdade de Deus, creem em muitas mentiras, em falsas doutrinas, e nunca conseguem de fato alcançar a verdadeira doutrina de Deus. Por mais que estejam sendo ensinadas a vida inteira, a Bíblia diz, estão cegas pelo Deus desse mundo. Estão então cativas na mente por Satanás. Satanás então não precisa lá destruir o corpo delas lá, mandar lá uma doença, uma leucemia, destruir ali o corpo físico, que Satanás quer deixar ele sem dinheiro, Satanás quer fazer ele passar fome. Muito mais do que isso não é nada. O diabo quer manter as pessoas cegas espiritualmente. Não quer deixar que eles vejam a luz do evangelho, a luz da salvação. Jesus vem e diz, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. O que o diabo faz?
O diabo vai abrir um monte de outras portas na frente da pessoa para que ela não consiga encontrar a porta correta. Vem Jesus e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O que é que o diabo faz? Inventa um monte de outros caminhos. O que é que ele diz para as pessoas? Que está inculcado na mente das pessoas: todos os caminhos levam ao mesmo Deus. O importante é ter uma religião, é ter uma fé, é ter uma doutrina. Maligno isso, totalmente contrário ao que Jesus disse. Entende? Satanás então já está dominando na mente das pessoas do mundo. Já estão cativos, já estão dominados, já estão sendo cegados por ele. Então não pense naquela coisa mística em relação à possessão demoníaca. Então, Satanás não quer que as pessoas entendam o Evangelho, não quer que elas entendam a verdade sobre Deus. Então as pessoas que não entendem, que não creem, que não conseguem nunca ver a beleza de Cristo, a beleza da salvação de Jesus na cruz, nunca conseguem ver a beleza, nunca conseguem entender como é que esses crentes só gostam de ficar ouvindo música de Deus, como é que é isso? Como é que pode? Esses crentes não fazem um monte de coisa, só vivem em igreja, não conseguem enxergar a beleza da vida espiritual, a beleza de servir a Deus. Para eles é chato, coisa chata esse negócio de igreja. Ah, vamos lá, tem que ir, né? Então vamos. Para eles é chato. Não conseguem ver a beleza de servir a Deus, a beleza da salvação. Não conseguem ver que estávamos cativos, estávamos a caminho do inferno, mas Deus nos amou tanto que mandou o Filho dele para nos tirar dessa condição. Não conseguem ver que eles eram condenados à morte, culpados por causa dos seus pecados. Não conseguem ver que Deus tinha que nos condenar, tinha que nos destruir por causa dos nossos pecados. Mas Deus, ao invés disso, destruiu o próprio Filho na cruz, para não nos destruir. Isso não é uma coisa maravilhosa? Mas por mais que eles escutam isso, vejam, eles veem lá no Rio de Janeiro o Cristo Redentor lá com os braços abertos. Olha o Cristo, é só estátua. O Cristo Redentor virou uma coisa assim, nem pensa mais em Jesus, é a estátua dos braços abertos lá do Rio de Janeiro. Mas Cristo Redentor, ela nem sabe o que significa essa palavra. Cristo Redentor, o Messias que nos redime, que nos salva, virou uma coisa assim que passa despercebido na mente. Entende então? O que o diabo faz? Então na mente das pessoas estão cativas. O diabo não quer que elas enxerguem a luz do Evangelho. Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Olha o que eu acabei de falar. Ele nos salvou, nós estávamos mortos por causa dos pecados. Nos quais o quê? Transgressões e pecados. Nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua, o espírito que atua nos filhos da desobediência. Então, Satanás, o príncipe desse mundo, esse espírito maligno, está atuando sobre os filhos da desobediência, sobre aqueles que estão em rebeldia contra Deus, aqueles que desobedecem os mandamentos de Deus, aqueles que não seguem os princípios de Deus. Satanás quer que as pessoas andem nas suas paixões da carne. As pessoas que estão aí, elas pensam: nós somos livres, eu não vou para a igreja não porque eu quero ser livre. Igreja fica tirando a minha liberdade, vai me privar de fazer um monte de coisas. Isso já é uma mentira. Igreja não priva ninguém de fazer nada. Nós não fazemos porque nós não gostamos mais, porque o Espírito Santo entrou no nosso coração e ele transformou o nosso coração de pedra num coração de carne, de forma que o crente não pode ir lá na balada beijar todo mundo. Não é que não pode, nós não gostamos mais disso.
De forma que se uma pessoa gosta, mas ela vem para a igreja e a igreja proíbe de ir, por isso ela não vai, ela não é salva. Ela é só um porquinho que tomou banho. Tirou o porco da lama, deu um banho nele e pôs ele dentro da sala. Mas o coração dele ainda é de porco. Abre a porta para você ver para onde ele vai. Ele vai correr para a lama e vai lambuzar, porque ele ama lama, ele gosta. Agora, um porquinho que você tira ele lá da lama e transforma o coração dele, põe um coração de gato, o que o gato faz quando entra dentro de casa? Eu tenho um gatinho. Ele se lambe inteiro. Ele se limpa. Então, um porco com coração de gato, já viu isso? A não ser que esse milagre, se esse milagre não acontecer, a pessoa não foi salva. Pode vir para a igreja, meu irmão, nós vamos te amarrar aqui, vamos vestir uma burca em você, né? Você agora vai andar aí com corrente no pescoço. Não adianta nada. O seu coração vai continuar amando as paixões carnais. Morre de vontade. Não vou não, porque o pastor está vendo. Não adianta nada. Entende? Então, isso também é uma mentalidade maligna. Dominar as pessoas com essa mentalidade. O diabo põe na cabeça das pessoas que se elas estiverem lá na igreja e não fazer um monte de coisas, elas vão para o céu. Nananina não. A Bíblia diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é de Cristo. Então pode ter nascido aqui dentro da igreja. A sua mãe te teve aqui em cima do altar. Nasci na igreja. Ah, nasceu? E aí dentro, você nasceu em Deus? O seu coração de fato está inclinado para Deus? Ou ele está inclinado para as paixões da carne? Então o diabo também é outra coisa, que eu não coloquei aqui, mas que também serve. O diabo domina a mente das pessoas com a religiosidade falsa, com essa mentalidade falsa sobre a salvação. Mas aqui nós aprendemos o seguinte, que Satanás quer que as pessoas andem nas paixões da carne, inclinado para os seus desejos pecaminosos. Satanás quer que você ame os seus desejos pecaminosos. Aqui ele disse, o apóstolo Paulo, que no outro tempo nós andávamos nas nossas transgressões e pecado. Nós andávamos segundo o curso desse mundo. E isso, segundo o curso desse mundo, ele fala, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência. Então, quando você está vivendo em transgressão e em pecado, você está vivendo segundo o príncipe deste mundo. Você já está sendo dominado por Satanás. Você já está sendo, para mim, um possesso pelo demônio. É essa pessoa que está lá no mundo e ela se sente feliz lá no pecado. Eu conheço gente que tem 2 mulheres. Olha que alegria. E exibe 2 mulheres. O outro está cometendo adultério. E a consciência tranquila. É assim mesmo. Né? A gente de vez em quando tem que pular cerca um pouquinho. Já viu gente falar isso? É porque o proibido é mais gostoso. É assim que eu gosto. Entende? Mentalidade cativa por Satanás. Ele ama essas coisas. Ama as paixões da carne. O jovem que ama ir lá para a festa e... Você já sabe. Paixões da carne. Vamos festar, vamos para Gandai, vamos curtir a vida, né? Já estão cativos. Então existem um monte de jovens cativos, possessos pelo diabo. Não, eles não estão lá revirando, virando a cabeça para trás assim. Então no diabo está neles não. Já está na mente. Entende? Isso é muito perigoso. Muito cuidado. Por último, para nós encerrarmos, 2 Timóteo 2. 2 Timóteo 2, versículo 24 em diante. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecer a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo, que os prendeu
para fazerem o que ele quer. O diabo os prendeu para fazerem o que ele quer. Que pessoas são essas? São as pessoas que se opõem à verdade, as pessoas que abandonaram a verdade, as pessoas que abandonaram a palavra de Deus, as pessoas que mesmo conhecendo, sabendo, abandonam, as pessoas que não querem saber da verdade, estão presas nos laços do diabo para fazerem o que ele quer. Entende? Aqueles que então que abandonam a verdade, fecham seus ouvidos, fecham seus corações, pessoas que tomam decisões erradas e que Deus manda lá um irmão, um servo, alguém para falar para ele, aconselhar ele, e entra aqui e sai aqui, já estão cativas para fazerem o que ele quer, o que o diabo quer. Pessoas que se entregam às filosofias desse mundo, aos conceitos desse mundo. Não, eu acho que aquilo ali é certo. Por quê? Não, porque eu acho. Me faz feliz. Se traz felicidade, é de Deus. É a mulher ou o homem que está se relacionando com outra pessoa que é casada. Não, é certo, é o amor. O importante é o amor. Eu estou amando, então é de Deus. Mentalidade do diabo. Não, eu estou me sentindo feliz, está me fazendo bem. Pecado é o que faz mal. Da onde tiraram isso? Que pecado é o que faz mal? Não, pecado é fazer mal para os outros. Da onde está escrito isso? Pecado é você desobedecer a palavra de Deus, a lei de Deus. Entendeu? Pessoas que têm essa mentalidade já estão cativas para fazerem o que o diabo quer. Portanto, meus irmãos, não pense que estar dominado pelo diabo é só quando a pessoa vai se contorcer subindo pelas paredes, não. Soltando fogo pela boca, né? Não. Outra passagem que nós não vamos ler, mas que os irmãos conhecem, é a de Ananias e Safira. É Ananias e Safira? Que venderam o terreno, né, e mentiram sobre a quantia. Fizeram-se passar ali por bonzões, né? Vendemos e estamos dando dinheiro todinho aqui para a igreja. Mas na verdade era só a metade, né? Ou seja, estava mentindo. A questão ali não era o dinheiro, mas a mentira. E Pedro diz para Ananias: por que você deixou Satanás encher o seu coração? Cuidado com as filosofias desse mundo. Cuidado com os conceitos desse mundo. Cuidado com os conceitos dessa modernidade que está aí fora. Não, agora tudo bem, agora isso pode, porque agora passou. Agora nós estamos no século 21, agora tudo bem casar homem com homem, mulher com mulher, está tudo bem. Está fazendo feliz, o coração está alegre, então está tudo certo. Deus, Ele aceita todo tipo de forma de amor. Onde está escrito isso? Cuidado. Mentalidade cativa. Lembre-se, põe aí de novo o primeiro versículo que nós lemos, Mateus 16, onde Jesus diz para Pedro: afasta de mim, Satanás. Põe para mim. Isso. Mateus 16, versículo 23. Olha lá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Não leve em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Cuidado. Leve em consideração as coisas de Deus e não o seu próprio conceito. Leve em consideração aquilo que Deus diz em sua palavra, não o que o seu coração sente. Amém? Então essa é a palavra para os irmãos, e que Deus possa abençoar cada um de nós. Que cada um de nós possamos
seguir, então, considerando, enxergando a vida pelas lentes do Senhor nosso Deus.